O Japão é um país repleto de super-heróis de todos os tipos. Durante décadas eles importaram muitos personagens para o mundo todo, e é claro que não podia ser de outro lugar que o primeiro super-herói iria vir. Então, diretamente do Japão surgiu o Gombato, ou Fantomas, como ficou conhecido no Brasil. O personagem ganhou diversas adaptações em várias mídias, mas foi sua animação que fez um grande sucesso no Japão e, claro, por aqui. No Brasil, o anime fez um grande sucesso nos anos 70. Então, se tu quer saber um pouco mais sobre o Fantomas e também relembrar os velhos tempos do herói no Brasil, vem comigo nessa aventura e bora lá! Criado por Takeo Nagamatsu e Shiro Suzuki em 1931, o personagem estreou em Kamishibais, uma espécie de teatro itinerante narrado com ilustrações. As origens dos Kamishibais remontam ao século XII, quando surgiram os emakimonos, rolos de pintura que eram usados para contar histórias a uma plateia, geralmente analfabeta. Nagamatsu era um desses apresentadores e seu Ogombato acabou servindo de inspiração para muitos outros artistas. Fantomas é um ser em forma de caveira banhado em um tom dourado, residia nas montanhas dos Alpes japoneses e exibia habilidades sobre-humanas, tais como força excepcional e a capacidade de voar. Antecipando personagens icônicos como o Fantasma de 1933 e o Superman de 1938, Fantomas é considerado o primeiro super-herói de todos os tempos. Naquela época, em um cenário desprovido de regulamentações de direitos autorais, o personagem foi alvo de imitações por parte de outros artistas. Em 1935, Yusuke Yuasa deu vida ao personagem em um mangá, embora no papel desempenhado fosse de um vilão. Em 1947, o personagem voltou a ganhar destaque com publicação de 2 mangás, um deles criado pelo próprio Takeo Nagamatsu, que era na verdade uma narrativa visual no estilo Emonogatari, fortemente influenciada pelos Kamishibais. O outro mangá foi desenvolvido pelo mestre dos mangás Osamu Tezuka. Mas não se enganem, este Fantomas não tem nada a ver com aquele Fantomas lá da literatura, que foi lançado muitos anos antes. Eles são duas coisas completamente distintas. Tentando emplacar o personagem em outras mídias, na década de 50 acabou sendo lançado o primeiro filme do herói chamado O Gombato Materou no Kaijin, com direção de Toshiro Shimura. Nesse filme o herói ainda era adepto ao visual original dos Kamishibai. Embora esse filme tenha efeitos visuais precários e uma trama pouco fiel à história original, o melhor ainda estava por vir, pois em 1966 era lançado outro filme, agora com direção de Hajime Sato e produção da Toei Company. O herói retorna com o traje que conhecemos, corpo metalizado, capa preta com vermelha e, claro, seu rosto de caveira. O filme foi estrelado por Sony Shiba, um dos maiores atores japoneses da época, como o Dr. Steel, e Osamu Kobayashi como a voz de Fantomas. O filme foi um grande sucesso e contou com muitos efeitos especiais e uma trama muito parecida com a animação que estava prestes a nascer. Então, inspirada nesse último filme e com um belo aperfeiçoamento no visual, a série animada de Fantomas foi lançada em 1º de abril de 1967. Produzida pela Daiichi Animation, a série teve um total de 52 episódios e durou até março de 1968. Fantomas era apresentado semanalmente aos sábados na faixa das 19 horas nos canais Yomiuri TV e Nippon TV. O sucesso foi tão grande que enquanto a série era exibida, foram produzidos novos mangás para as revistas Shonen Garou e Shonen King. Fantomas foi um estrondoso sucesso, mas infelizmente o seu criador não viveu para ver isso. Takeo Nagamatsu faleceu de câncer em 1961 aos 49 anos de idade. Mas para quem está assistindo que não viu Fantomas, ou viu faz muitos anos e não lembra direito, qual é a trama da série? Há muito tempo, em um enigmático continente denominado Atlântida, um sacerdote causou temor em sua era adotando o pseudônimo de Dr. Morte. Os sacerdotes de Atlântida então criaram Fantomas, o guerreiro da justiça, para combater esse vilão. Após uma épica batalha, Dr. Morte é derrotado e Fantomas adormece para todo sempre. Muitos anos se passaram até que um dia o Dr. Steel, um cientista de renome, resgatou a única sobrevivente de um naufrágio, uma jovem chamada Marie, que estava em uma expedição com seu pai em busca do continente perdido de Atlântida. A expedição foi atacada pelo terrível Dr. Zero, que planeja junto aos seus capangas dominar a humanidade. Após salvar Marie, Dr. Steel, acompanhado por seu filho Terry e seu assistente Gabi e uma máquina chamada Supercarro, precisa escapar das garras do Dr. Zero e acaba encontrando refúgio em Atlântida. Lá, ele se depara com um caixão que traz a seguinte inscrição:
A cada 10 mil anos, um grande mal ameaça a Terra e somente o guerreiro que está no esquife poderá vencê-lo. Para despertar esse guerreiro, então é preciso derramar água em seu corpo, o que Marie acaba fazendo. A partir desse momento, ressurge Fantomas, o guerreiro da justiça, para combater o mal que aflige a Terra. Sempre que necessário, Marie invoca a ajuda de Fantomas, que surge após um pequeno morcego dourado e pelo som de uma risada característica. Contudo, não é só Fantomas que ressurge nos dias atuais. O Dr. Morte também retorna para uma revanche contra o herói. O vilão tem uma força sem igual, temida até mesmo pelo maléfico Dr. Zero. No Brasil, ele estreou em 1973 na TV Record, mais precisamente às 18 horas e 30 minutos. Ele ficou ao ar até 1978. Depois disso, ele ficou um tempo fora da grade e voltou finalmente em 1981. Aqui também foram feitas 2 dublagens pela Cine Castro. Na primeira, ainda com as películas de 16mm em preto e branco, chamaram o desenho de Fantomas. Isso no final dos anos 60. Quando a TV colorida chegou por aqui, no início dos anos 70, novas cópias de desenho foram adquiridas e redubladas pela mesma equipe de dublagem da Cine Castro. Porém, na abertura, chamaram o desenho de Fantaman, o guerreiro da justiça, mas nos episódios continuou Fantomas. Numa distribuição transglobal, Fantaman, o guerreiro da justiça. Isso aconteceu exclusivamente aqui no Brasil, visto que quiseram aproveitar o sucesso do lutador brasileiro Fantomas, vivido por José Carlos Pereira. Ele lutava em um famoso programa de luta livre brasileiro chamado Telecat. Ao longo dos anos, outros lutadores também utilizaram o manto do Fantomas. Em meados dos anos 2000 foi anunciado pelo estúdio AIC O Gombato Millennium, uma espécie de remake da série que seria dirigido por Shinichi Watanabe. Contudo, o episódio piloto não agradou o público e o projeto foi cancelado. Em 2013, Fantomas teve seu lançamento em DVD aqui no Brasil pela Cult Classic, onde 42 dos 52 episódios tiveram áudios da dublagem clássica recuperados e com uma versão japonesa na íntegra. Em dezembro de 2022, um novo mangá de Fantomas surge na revista Champion Red, escrito por Jun Kagurasaki e ilustrado por Kazutoshi Yamane. De lá pra cá, muitos projetos foram feitos utilizando o personagem, desde filmes e séries coreanas até outras adaptações que não foram muito divulgadas. O fato é que Fantomas foi e ainda é um dos maiores e mais marcantes heróis da cultura pop japonesa. Torcemos muito para que em breve tenhamos o retorno do herói com uma nova série ou filme. Lembrando que as fontes de pesquisa para esse vídeo vão estar no primeiro comentário fixado. Foi utilizada a matéria de César Filho para o blog Dylion, que é um blog muito bacana com bastante coisa sobre Tokusatsu. Também foi utilizada a matéria do Alexandre Nagado do seu próprio blog, o Sushi Pop, que conta bastante coisa sobre a cultura pop japonesa. E por último, também foi utilizada a matéria que consta no blog Quadripop, outro portal com bastante conteúdo bacana. Gostou dessa nostalgia? Se tu gostou, não se esquece de dar um like aqui nesse vídeo que ajuda demais o canal. Comenta aí o que vocês acharam e claro, não se esqueçam de pedir os próximos vídeos. Na medida do possível, a gente vai atender todo mundo. E claro, não se esqueçam também de curtir esse videozinho aqui do Dick Vigarista que tá, ó, bom demais. Um grande abraço, até a próxima semana. E claro, não se esqueçam de se inscrever aqui também. Tchau!